Olá pessoal, como prometido ali, eu vou iniciar então fazendo vídeos de um vídeo bem básico e a gente vai avançando aí no assunto de CLP. Eu não sei qual que é a base que vocês têm de CLP, né? Então por isso que eu decidi começar com conceitos básicos. Eu espero que isso vocês já saibam, né? Grandes partes do que está aqui, espero que vocês já saibam, mas é bom para a gente nivelar conceitos também. Pessoal, o CLP é um equipamento, né? Todo mundo sabe, é controlador lógico programável. E ele, quando a gente pensa nele, a gente vê sempre a parte externa, porém eu gosto eu vou querer passar para vocês uma certa ideia de como ele é construído internamente. Então nós temos nele um controlador, que é a parte principal, seria o cérebro do nosso processo. E ele é um microcontrolador, na verdade. Então é aquela disciplina optativa que vocês têm no curso. Nada mais é do que um programa rodando ali em um processador. Nesse processador, associado a ele, existe a memória dele, existe periféricos, e o CLP também é composto por um sistema que possui alimentação. Então aqui geralmente é 24 volts, fornece alimentação para todos os módulos internos do CLP. Tem uma parte de comunicações e partes principais de entradas e saídas. Nós vamos ver isso mais para frente depois. Pessoal, isso aqui então seria um diagrama de blocos básicos de um CLP. Pessoal, quando nós falamos de entradas, geralmente existem 4 tipos de entradas principais assim, né? Vocês vão ver um CLP, a propaganda é feita em cima disso. Então, existem entradas digitais, né, que eles vão resultar em um valor 0 ou 1. Existem entradas analógicas, que pode ser de tensão ou de corrente. Então, geralmente, eles vão dar entradas analógicas entre 0 e 10 volts ou entre 4 e 20 mA. Vai ter entradas rápidas. Essas entradas rápidas, pessoal, são usadas principalmente para encoder. Então, o encoder ele gera uma frequência, né, que é diretamente proporcional à velocidade com que um eixo giratório está girando. Então, como essa frequência às vezes pode chegar a um valor muito alto, sei lá, tipo 10 kHz, então os CLPs, alguns, né, possuem entradas rápidas também, para que você possa ligar isso diretamente. Quem fez a optativa comigo nos semestres passados, aí ouviu dizer, a gente usou encoder na CNC. Então, é um sensor bastante comum aí de ser usado na indústria para codificar distâncias. Ou rotação também, né? Outra entrada comum, pessoal, que tem em CLP é o RTD, que seria sensores de temperatura. Então, alguns você já pode ligar diretamente o sensor de temperatura. Aí eu coloquei RTD, né, que seria os PT100, por exemplo. Mas você também pode colocar termistor, tipo J, tipo K, então tem várias entradas para sensores diretos de temperatura. Muitas vezes você não tem essa entrada RTD, pessoal, vocês podem usar um conversor e colocar o sensor na sua entrada analógica, tá? Então tem essa opção também. A alimentação do CLP, pessoal, geralmente é 24 volts, mas vocês também podem encontrar de 127 ou 220. Acredito que hoje, pela força da norma NBR, eu acho que é NBR 10, não me lembro do número da norma, meio que está padronizando aí a maior quantidade de CLPs em 24 volts. Geralmente, então, pessoal, as entradas digitais também são 24 volts, né? Então isso já fica meio que atrelado à tensão de alimentação. Então, pessoal, na parte de gravação, de comunicação do CLP, para que vai ter pelo menos uma? Então, todos os CLPs têm pelo menos uma forma de comunicação que é para gravar um programa no CLP. A gente vai falar mais disso aí no próximo slide. E também vai ter protocolos de comunicações. Então, acredito que hoje em dia qualquer CLP vai ter algum protocolo de comunicação, pelo menos. Então, Modbus, Canopy, Ethernet, USB, e aí vai ter um monte de protocolos. Pessoal, nessa parte em cinza aí que eu coloquei como controlador, seria a parte interna, a eletrônica interna do nosso componente, que a gente não tem muita
muito acesso, mas ele basicamente é uma CPU, vai ter memórias do tipo ROM. Então aqui é importante você saber que quando você faz um programa e você grava no seu CLP, o programa vai ser salvo lá na memória do tipo ROM, ou seja, quando você desligar e ligar o CLP novamente, o programa vai continuar salvo. Existe também memórias do tipo de dados, pessoal. Então, memórias do tipo ROM para dados. O que isso significa? Que você pode ter algumas informações no seu CLP que você não quer perder quando você desliga. Então, você salva essas informações nessas memórias do tipo ROM, né, que não perde quando perde energização. E aí quando você ligar o CLP novamente, essas informações que você queria vai estar lá salvas, estarão salvas. Tem também, né, memória do tipo RAM, que geralmente são dados ou registradores. Pessoal, essa noção aqui seria bem... a gente vai ver que é bem importante essa ideia de registrador. Acredito que todos têm essa noção muito claro, mas também é um conceito que vem lá diretamente de microcontroladores. A gente utiliza em redes também quando a gente vai falar de Modbus, principalmente, né? Então, o registrador nada mais é do que uma posição da memória RAM onde ela tem uma equivalência com o mundo real, né? Então a gente vai ver que o CLP ele aciona bastante registradores. E tem os periféricos, né? Então quando a gente fala de timer, contadores, relógio, a gente está falando sempre de recursos internos, né, que o nosso CLP possui. E finalmente a gente vai para as saídas, né, pessoal? As saídas, elas são geralmente digitais a relé, então vai ter um contato de relé ali que pode estar ligado ou desligado. Tem também saídas por transistor, então geralmente as saídas por relé possuem uma corrente um pouco maior, vocês vão poder puxar ali 2 ou 3 amperes dele, enquanto que na saída transistor vai ser uma corrente do tipo... Vai ser uma saída do tipo PNP ou NPN, então vocês também não podem puxar muita corrente, vocês vão ter que acionar provavelmente um relé para poder usar essa saída. Existem saídas analógicas também, pessoal, para vocês acionar cargas tipo válvulas analógicas, vocês acionar coisas analógicas, né, com tensão ou corrente. Então, novamente, vai ser 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, provavelmente vai ter as duas opções. A gente vai ver que o da Delta, né, que nós utilizamos, tem as duas opções. E tem também as saídas rápidas, né? Porque algumas coisas, tipo alguns drivers de motor e tal, eles são acionados com frequência ou por PWM. Então, muitos CLPs também possuem saídas rápidas para permitir essa ligação. Então, isso aqui, pessoal, é para dar um overview ali geral para vocês sobre a parte interna, né, construtiva do CLP. Tá, como que funciona, pessoal? O processo inteiro. Então, iniciando ali de cima para baixo, no computador nós vamos começar a fazer uma programação. Essa programação geralmente é definida numa IEC, que o número dela, né, é 611.31-3. Então, lá nessa IEC, eles definem 5 linguagens de programação que os CLPs podem receber. A primeira é Ladder, que é a mais comum, é que nós vamos usar. E essa linguagem Ladder, ela é uma linguagem de blocos, né, uma linguagem visual, e ela foi criada para o pessoal que trabalha com lógica de relés, acionamentos, conseguir migrar da lógica deles para o CLP. Então a gente vai ver que ela é bem baseada em contatos, como se fosse lógica de relés. Tem também a SFC Graph7. Essa é uma das linguagens que eu acho pessoalmente mais interessantes, porque ela permite... É como se fosse um fluxograma. Então é muito simples, né, você programar coisas com essa linguagem e você fazer debug depois. Então você consegue seguir passo a passo o que está acontecendo. E é muito fácil também a gente misturar, né, a linguagem 2 com a 1. Então, acho que com os acontecimentos da disciplina, né, a gente dificilmente vai chegar nesse nível.
Mas se a gente aprender, né, se eu conseguir passar para vocês os conceitos aí que eu tô a fim de passar, vocês vão ter as ferramentas, né, para vocês migrarem para isso mais para frente. Tem também a 3, que é um diagrama de blocos de função. Isso aqui nada mais é do que a eletrônica digital lá que vocês tiveram. Então vai ser blocos, né, com linguagem E, linguagem OR, linguagem inversora, bloco inversor e tal. E depois tem duas linguagens de texto, né, que seria o texto estruturado e a lista de instruções, que são linguagens escritas mesmo, né, no CLP. Então tá, pessoal, a gente vai fazer um programa em Ladder. Aí nesse programa, pessoal, nós precisamos compilar esse programa. Então, aí vem uma ideia que eu não sei se vocês têm noção, mas a gente transforma então esse programa em Ladder em alguma coisa que pode ser feito download para o CLP. Então a gente faz o download a partir da interface de comunicação do CLP. No caso da Delta tem um conector USB, né, por onde a gente faz a gravação do computador para o CLP. E no caso da Delta também, a gente vai ver que é Modbus, é baseado em Modbus o programa, né? Isso dá uma flexibilidade enorme para ele. Que se vocês continuarem nesse ramo, né, vocês vão ver que, por exemplo, a Delta ela consegue gravar programas à distância, né? Então se a gente faz uma máquina aqui em Medianeira, daí a gente vende lá para o Nordeste e deu algum problema, a gente vai fazer um upgrade no programa, a gente não precisa se deslocar até lá, né? A gente poderia simplesmente passar a comunicação, atualizar o programa, né, do nosso CLP através da rede de comunicação dele. Então tá, na hora que a gente passa o programa, pessoal, para o nosso controlador ali, esse programa ele vai ser gravado na memória e depois ele pode executar tudo junto, né? Então ele vai estar alimentado, vai ter as entradas, vai ter as saídas, ligado ali numa planta industrial, que eu já vou explicar sobre isso. E ele vai poder funcionar tudo junto, né? Então ele tem alguns recursos ali de programação que a gente consegue deixar online, né? Então a gente consegue ver qual que é a situação do nosso CLP no computador em tempo real. É como se fosse, isso é chamado de debug, pessoal. Esse recurso tem bastante em microcontroladores e o CLP também oferece. Então a gente consegue ir executando ali linha por linha do código, a gente consegue executar no CLP sem precisar necessariamente ter a planta industrial. Mas como que funciona, pessoal? Como que o CLP se insere na indústria, então? Na indústria a gente imagina então que tem uma planta industrial. Nessa planta industrial pode ser esteiras, pode ser um forno, pode ser um sistema de temperatura, tanto faz o sistema que vocês estão vendo, né? Então na planta, vamos imaginar que é um forno. Então a gente precisa controlar a temperatura desse forno, por exemplo. Então nós temos um sensor, nós vamos ter que ter sensores de temperatura, por exemplo. Esses sensores eles vão ligados nas entradas do CLP. Então os sensores vão ligados nas entradas do CLP. Pode ter vários sensores, vários tipos. Que nem eu falei no slide passado, pode ser um sensor de temperatura, pode ser do tipo RTD, né? Pode ser um sensor do tipo J, do tipo K, e depende, né? Vocês tiveram a matéria de sensores lá para ajudar vocês a escolherem qual seria um adequado para uma aplicação. E esses sensores, essas entradas, desculpa, as entradas elas vão fornecer informações ao controlador, que o controlador, então, ele vai buscar aqui na memória, né, o programa que nós realizamos para executar o programa. Depois nós vamos ver como que ele executa isso. E vai jogar uma decisão para a saída. A saída vai acionar os atuadores. Os atuadores pode ser, por exemplo, um aquecedor para aquecer mais o forno, ou um ventilador para esfriar um pouquinho o forno. E aí isso vai atuar na planta industrial, que vai acionar o sensor novamente. Então isso aqui fica um ciclo de funcionamento. Se vocês repararem isso aqui, pessoal, vai ser bem exatamente um ciclo de controle lá na disciplina de controle que vocês tiveram. Então, eu quero passar ali a noção para vocês onde que o CLP entra, onde que entra a programação, onde que entra o ladder, e que as coisas funcionam tudo junto, né? Não é separado igual a gente costuma pensar na universidade,
porque é tudo passado para vocês, né, de forma em disciplinas separadas. Então a gente costuma estudar. Eu sei que a gente, né, como aluno, costuma estudar também de forma separada, né? Só que as coisas na indústria ou na vida real funcionam todas juntas. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, então, essa ideia, né? Esse funcionamento básico aí. Então vamos para uma utilização, pessoal, um pouco mais complexa aí. Como que seria isso? Então aqui do lado esquerdo nós temos uma planta industrial, que pode ser novamente qualquer uma, por exemplo, o forno, né, que eu falei para vocês. Então vai ter toda o sistema de controle ali. Geralmente, pessoal, lá na disciplina de CLP, vocês estudam isso apenas funcionando sozinho, né? Então, acredito que até o 7º semestre de vocês têm uma noção de dispositivos sempre funcionando sozinho. Então, você teria um dispositivo funcionando sozinho aqui, um outro dispositivo funcionando sozinho aqui do lado direito. Aí em redes, na disciplina de redes, eu começo a passar para vocês que essas coisas, atualmente pelo menos, elas não funcionam mais sozinhas. Elas sempre funcionam em cima de uma rede de comunicação, né? Então hoje em dia, praticamente todos os dispositivos embarcados, tudo que vocês forem mexer vai ter rede de comunicação. Inclusive, se vocês forem para potência, tem rede de comunicação em potência, tem rede de comunicação em todo lugar. E aí, pessoal, dessa rede de comunicação, muito provavelmente pode ter uma IHM, que é uma interface homem-máquina, onde um operador, um chefe de setor, alguém ali da linha de produção, ele vai poder comandar os dois CLPs. Pode ser que nessa mesma linha de comunicação tenha um supervisório também. E aí isso aqui é bem flexível, né? Então eu quero passar para vocês só uma possibilidade de utilização e como que seria um diagrama disso, né? Beleza. Pessoal, voltando um pouco, vou começar aqui a me referir basicamente, então, a essa parte de computação e a programação aqui em linguagem ladder. Então, passando esse contexto geral para vocês, infelizmente, como a gente está à distância, eu não vou conseguir passar para vocês sobre a parte de ligação física do CLP de entradas e saídas. Então, essa parte de ligação física, essa disciplina vai ficar devendo. E eu quero passar para vocês noções mais aprofundadas sobre essa visão geral, generalista, como que implementar redes. Talvez a gente consiga então ainda, né, talvez dê tempo de mexer um pouco com o MHM e também com o supervisório. Tá bom, pessoal. Então, falando de linguagem ladder. A linguagem ladder nada mais é do que um circuito elétrico, né, deitado. Então, eles giram 90 graus, o circuito elétrico, e ele vira um diagrama ladder. Então, a gente sempre imagina um diagrama ladder que do lado esquerdo tem uma barra de tensão e do lado direito também tem outra barra de tensão. Então, a corrente sempre flui, né, da esquerda para a direita. Então, aqui na direita sempre vai ter bobinas. Então, aqui no final da linha sempre haverá o acionamento, né, o que você quer ligar. Enquanto que aqui na parte esquerda sempre vai ter a sua lógica, né? Então, como que a gente faz um programa em ladder, pessoal? Como que ele funciona? Como que é o ciclo dele? Então, ele funciona o seguinte, pessoal. Primeiro, o CLP, na hora que ele energizou, ele vai começar lendo as entradas. Então, ele vai atualizar o valor de todas as entradas. Isso aqui não importa, pessoal. Se é entrada analógica, se é entrada digital, ele vai ler as entradas. E vai colocar isso numa memória dele. Aí depois ele executa o seu programa em ladder. Como que ele executa o programa em ladder, pessoal? É sempre da esquerda para a direita, volta na esquerda, vai até o final da linha, volta, vai até o final da linha, volta, vai até o final da linha. Então é sentido leitura. Então, obviamente, né, quem elaborou essa metodologia era provavelmente alguém do ocidental aqui, né, porque se fosse Oriente seria o contrário. Então a execução do programa em ladder, ela não é contínua como a gente
é levado a pensar quando os professores falam para a gente que o ladder é um circuito elétrico de relé, beleza? Então a gente vai ver, por exemplo, que no ladder não existe retorno de corrente para o lado, não existe corrente passando do lado direito para o esquerdo. Então não existe nada contrário a essas flechas, beleza? Por quê? Porque o nosso scan, que eles chamam, ou varredura em português, né? A varredura é sempre da esquerda para a direita. Então quando nós formos programar, eu vou lembrar vocês disso. Então tá, pessoal. A cada linha que ele completa, que ele chega no final, ele vai salvando na memória dele o que está acontecendo, o que acionou, o que deixou de acionar. Vamos supor que aqui no final da primeira linha ele acionou uma saída. Então ele vai colocar aqui na memória, ó, a saída, acionar saída. Quando chegar no final do programa, pessoal, ele vai ter salvo então tudo o que aconteceu no decorrer do seu programa. Então ele vem aqui e atualiza as saídas. E depois o processo se repete. Então, volta a ler as entradas, executa o seu programa da mesma maneira, vai salvando na memória e no final atualiza as saídas com o que aconteceu durante a execução. Beleza? Pessoal, isso aqui é denominado scan, como eu falei, né? Ou varredura. Uma característica muito importante, então, dos CLPs, pessoal, é que ele não consegue fazer nada num tempo menor do que a varredura. Vamos supor, se a varredura dele demora 1 milissegundo, então uma entrada normal, ela só vai ser lida uma vez. Então, uma entrada ela vai ser atualizada aqui, né, uma vez a cada 1 milissegundo, beleza? Quanto mais rápido a nossa varredura, né, quanto mais rápido um CLP faz esse scan, melhor é o CLP. Beleza, pessoal. Durante a disciplina, né, acabou ficando a gente chegando a uma conclusão aí de usar esse CLP da Delta, né, DVP SX2. Era o que a gente tinha, pessoal, disponível e que a gente conseguiria emular a rede Modbus. Esse foi o critério que nós usamos, né? E os softwares são gratuitos, ao contrário, por exemplo, dos outros, né, que a gente poderia ter acesso, que seriam pagos. Esses tinham software gratuito, então a gente poderia utilizar ele na disciplina DNP, né? Então tá, tendo essa restrição, então, que é o que a gente poderia usar por ser gratuito, por ser acessível, nós temos que começar a fazer algumas coisas. Para começo de conversa, pessoal, ele tinha 2 programas que a gente pode usar como compilador, como interface de desenvolvimento. A primeira chama-se WPL e a segunda ISPsoft. A segunda, no caso, que foi a que nós escolhemos, é um pouco mais atual, né? O WPL é mais antigo um pouco, então vamos ficar com o ISP mesmo. Então, pessoal, a gente faz o programa. Então, nesse diagrama, nós vamos fazer o nosso programa no ISPsoft. Para conectar com o nosso CLP, então lembrando, ó, todo esse bloco aqui é o CLP. Para conectar com o CLP, nós vamos utilizar essa USB, que a gente vai ver depois que ela vai ser a COM3. Então, é uma USB que ela emula uma comunicação serial RS-232 e para o CLP chama ela de COM3. Aqui nós temos então, para fazer essa comunicação, gerenciar essa comunicação, né, no computador, nós vamos precisar desse software com o MGR. E para a gente pesquisar as coisas, pessoal, ele tem basicamente 2 manuais principais, né? Que seria o manual do ISP, ou seja, o manual do nosso programa compilador, e o manual do nosso inversor, do nosso CLP, desculpa. Tá bem, pessoal, vamos olhar aqui o CLP, que eu acredito que não sei se vocês tiveram acesso, né, a isso ainda durante essa disciplina. Pessoal, o CLP ele tem vários LEDs indicadores, então aqui, por exemplo, ó,
ele tem LEDs indicadores das entradas. Da mesma forma, ele tem LEDs indicadores de saída. Esse CLP, então, ele tem entrada de entrada 0 até entrada 7 e saída 0 até saída 5. Então, aqui a gente tem um LED de Power, um LED de Run. Esse LED aqui, pessoal, é de funcionamento dele, se ele está rodando o programa ou não. Esse funcionamento, pessoal, esse funcionamento Run está diretamente relacionado também com essa chavezinha aqui, ó. É uma chave que para cima o programa está pronto para rodar e para baixo ele está desligado, né? Estaria como se fosse resetado. Aqui a gente tem um LED de erro, esperamos que esse LED nunca seja aceso. Nós temos também uma USB. Nós temos um LED para sinalizar que a comunicação da USB está funcionando. Então, a COM3 está funcionando. Nós temos um LED para sinalizar que a RS232 está funcionando. Então, essa RS232 é esse conector aqui na frente. Então, quando estiver passando comunicação aqui, esse LED pisca. Nós temos um outro LED para comunicação RS485, que é um conector que tem na parte de baixo do CLP, pessoal, que é a COM2. Então, ó, o RS232 é COM1, RS232 COM1, a parte de baixo, o RS485 é COM2 e o USB é COM3. Fisicamente, pessoal, aqui nós temos as entradas digitais. Aqui nós também temos saídas digitais. Essas saídas aqui, pessoal, são a transistor. Aqui nós temos entradas e saídas de corrente analógicas e também saídas... Desculpa, pessoal. Aqui nós temos saídas analógicas. Então, nesse barramento aqui, entradas e saídas analógicas de tensão e corrente. Pessoal, como nós fazemos então para baixar as coisas aí, né? Então, vindo aqui no Google, a gente pesquisar Delta Download Center, vai ser o primeiro link. Ele vai abrir esse site aqui. Então, vai ter essas opções para vocês escolherem, né? Então, como a Delta tem uma linha de produtos muito grande, né? A gente tem que escolher o que nós queremos ver, né? Então, eu escolhi aqui o campo de automação industrial, o tipo de equipamento, o PLC, e a nossa série que a gente está usando, né, que é o SX2. E eu vou querer ver os manuais de operação. Eu poderia escolher então o software, vocês iriam ver que iria aparecer o ESP, iria aparecer o DOPSoft, que a gente vai usar depois para IHM, mas eu vou querer ver aqui apenas o manual de operação. Então vai aparecer aqui vários documentos, tá vendo? Vocês podem dar uma olhada depois, o que seria interessante. Mas temos aqui o primeiro, manual de operações. Nessa aqui a gente tem a versão espanhol e inglês. Então eu acho que passei para vocês a versão em inglês essa versão aqui especificamente. Aqui nós temos para módulos de extensão. Então não é o nosso caso, pessoal. Lembrando que módulos de extensão são coisas à parte, né? São equipamentos à parte que você compra e vai encaixando no teu CLP para aumentar a quantidade de entradas e saídas. Então, nós não temos nenhum módulo de extensão. Logo, essa parte aqui, não é interessante para nós nesse momento. Aqui seria documentos para ajudar na parte de redes. Então, aqui, se a gente olhar, não tem nenhum do nosso equipamento, então também não é interessante para a gente. Aqui são casos de RTU. RTU, então, já está falando de Modbus RTU. Nós temos Application Manual. Pessoal, manuais de aplicação geralmente são manuais focados em alguma coisa específica. Isso pode ser bastante interessante e pode ajudar bastante quando a gente está querendo fazer alguma coisa. Só que isso aqui, por exemplo, ó, instruções, Modbus,
para módulo de entrada e saída remoto, né? Então ele tá como se tivesse um módulo de expansão remoto, né, que vai estar em outro lugar e você vai ficar mandando comandos Modbus RTU para esse módulo. Esse aqui está mexendo com o Device Net, que é outro protocolo de comunicação, Modbus TCP, que é um Modbus baseado em Ethernet, e Profibus DP, que também não é o nosso caso. E aqui nós temos também, então, pessoal, o manual do ISPsoft, que é interessante a gente baixar também, porque nós vamos usar bastante. Então, pessoal, vamos ficar então em dois manuais. Eu já tenho baixado os dois manuais aqui, onde um é o manual do ISPsoft e o outro é o manual do SX2, que é o nosso CLP. Pessoal, errado lá, eu supor então ó, que no manual do SX2 nós teremos detalhes de funcionamento do nosso inversor de frequência, como fazer as coisas do nosso inversor de frequência, enquanto que no caso do ISPsoft, nesse documento nós teremos informações sobre como fazer as coisas no software. O ISP, pessoal, ele acredito que vocês não têm tantos problemas com ele, tá? Depois eu vou fazer vídeos, então, meio que mostrando os manuais. Então, eu acho que esse vídeo já está bastante longo. Eu espero que não esteja muito aborrecido e que eu tenha conseguido passar algumas informações aí interessantes a vocês. Até mais.